João Hélio desencarnou, através de um assalto, foi arrastado pelo carro em movimento, pendurado pelo cinto de segurança. 1 ano antes seus pais já eram adeptos ao kardecismo e algum tempo depois de ter partido para a Pátria Maior, envia uma mensagem consoladora aos seus pais. A história de um espírito que viveu na Terra durante o período do Império Romano sempre desperta curiosidade e reflexão, especialmente quando atrelada a memórias de vidas passadas. Neste relato, encontramos uma existência marcada pelo serviço militar e pelos desafios de uma época de grandes conquistas e conflitos. Nascido na Gália no ano 22 a.C., esse espírito encarnou em um tempo de profundas transformações, quando o domínio romano se expandia sobre territórios celtas. Cresceu sob a influência da cultura romana, tornando-se parte do exército imperial. Como oficial da Legião dos Leões, foi enviado para a Líbia, na região da Núbia, onde Roma buscava consolidar seu poder em meio a tribos resistentes e paisagens áridas e desafiadoras. A vida militar no Império Romano exigia disciplina, coragem e uma entrega quase total ao dever. As campanhas na África eram árduas, marcadas por embates com povos locais e pela luta constante contra as adversidades do deserto. O desencarne no ano 20 da era cristã sugere que essa jornada foi breve, talvez interrompida por conflitos, doenças ou sacrifícios típicos da vida de um soldado. Do ponto de vista espiritual, essa experiência deixou marcas profundas, influenciando encarnações posteriores e trazendo aprendizado sobre liderança, obediência e o impacto das guerras na evolução da alma. A vida terrena é um palco de aprendizado contínuo, onde cada existência contribui para o desenvolvimento moral e espiritual do ser imortal. A memória de uma encarnação como governador de Alcatrim revela um período de grande autoridade, ao mesmo tempo, de severidade e imposição sobre aqueles que estavam sob seu domínio. Como líder dessa região da África, em uma época de forte controle e expansão de impérios, esse espírito experimentou o poder absoluto, mas também praticou atos de crueldade que, à luz da evolução espiritual, se tornaram grandes lições para futuras existências. Atrelar pessoas, crianças, homens, mulheres e idosos, à sua biga, puxada por cavalos velozes, e arrastá-los pelas estradas secas e pedregosas era um símbolo de domínio e opressão. Era um tempo em que a escravidão e as punições extremas eram comuns, vistas como demonstrações de força e autoridade. No entanto, a justiça divina é inexorável, e a lei de causa e efeito se manifesta ao longo das reencarnações. Cada ato gera consequências que se refletem no futuro espiritual do ser. Se nesta existência a soberania e a força foram usadas para subjugar e punir, em outras vidas pode-se experimentar a dor e a humilhação como forma de aprendizado e redenção. A trajetória da alma é um caminho de evolução, e mesmo aqueles que exerceram o poder com rigor excessivo são chamados, em algum momento, a reparar seus erros e despertar para a fraternidade e o amor ao próximo. A lembrança dessa existência revela uma vida marcada pela violência e pelo culto à guerra. Como líder ou soldado de alta patente, experimentou o poder e a glória da destruição, sendo exaltado pelos seus pares à medida que os corpos se despedaçavam no campo de batalha. O prazer da vitória, no entanto, foi efêmero, pois a morte veio em combate contra tropas egípcias, encerrando abruptamente essa jornada de conquistas e sangue. Ao desencarnar, em vez de um descanso glorioso, encontrou-se em uma região de trevas profundas, talvez uma caverna, envolto em gritos e rostos aterradores. Esse cenário sombrio reflete o estado vibracional de sua alma no momento da passagem. No Espiritismo, compreende-se que o espírito, ao deixar o corpo físico, é atraído para esferas compatíveis com sua condição moral e emocional. Aqueles que viveram pela espada, alimentando o ódio e a destruição, despertam em regiões inferiores, cercados por outros que compartilharam as mesmas vibrações de dor e sofrimento. No entanto, nenhuma experiência é definitiva, e o amor divino sempre concede oportunidades de reabilitação. Espíritos socorristas, muitas vezes enviados por entes queridos ou por aqueles que trabalham na caridade espiritual, podem, no tempo certo, resgatar almas presas em zonas de sofrimento, conduzindo-as ao aprendizado e à renovação. A dor vivida nesse plano sombrio é uma forma de despertar, levando o espírito a refletir sobre seus atos passados e, em novas encarnações, buscar a reparação através da humildade e do amor ao próximo.
A memória dessa experiência revela um longo período de expiação e aprendizado nas regiões inferiores do plano espiritual. Após uma vida marcada por atos de violência e desumanidade, o espírito mergulhou em um estado de total animalidade por 1500 anos, uma condição extrema em que a consciência se obscurece e a razão cede lugar aos instintos mais primitivos. Compreendemos que as leis divinas não punem, mas ensinam. O tempo passado nesse estado degradante foi consequência dos próprios atos, onde o espírito, ao vibrar em padrões de crueldade e desamor, sintonizou-se com regiões sombrias do umbral inferior. Ali, as formas de pensamento e as energias densas o mantiveram aprisionado, distanciando da luz e da esperança. No entanto, a misericórdia divina jamais abandona nenhum de seus filhos. Servos de Maria, espíritos elevados ligados à missão de socorro e amparo, vieram ao seu encontro no momento certo, resgatando desse estado de sofrimento profundo. Esses emissários de amor, muitas vezes ligados à fraternidade mariana nos planos espirituais, trabalham incansavelmente para recuperar aqueles que já demonstram o menor sinal de arrependimento ou necessidade de redenção. O resgate marcou o início de uma nova jornada. Mesmo após 1500 anos de dor, o espírito encontrou a chance de reerguer-se, aprendendo que, por mais longa que seja a noite da alma, sempre haverá um novo amanhecer para aqueles que buscam a luz do amor e da renovação. O resgate das trevas marcou o início de um longo e doloroso processo de reajuste espiritual. Após séculos imerso em um estado de degradação e sofrimento, sendo guiado apenas por instintos primitivos, finalmente foi conduzido a um plano superior, onde começou a sentir os primeiros sinais de recuperação. Esse processo não aconteceu de forma instantânea, mas gradualmente, à medida que sua mente foi sendo normalizada e seus pensamentos corrigidos. A consciência não pode permanecer adormecida para sempre. Com o auxílio de espíritos benevolentes, foi possível retomar a lucidez e acessar as memórias das vidas passadas, trazendo à tona os horrores cometidos em tempos remotos. Esse momento de conscientização é extremamente doloroso, pois a alma revê seus atos sem as máscaras do ego e da ilusão terrena, sentindo na própria essência o peso das escolhas infelizes. A tristeza profunda ao compreender os próprios erros é parte do processo de regeneração. No entanto, Deus, em sua infinita misericórdia, não condena, mas oferece a cada espírito a oportunidade de recomeçar. O arrependimento sincero, mesmo acompanhado de angústia, é o primeiro passo para a verdadeira transformação. A partir desse ponto, inicia-se um caminho de reparação, onde o espírito, pouco a pouco, aprende a substituir a dor da culpa pelo esforço em fazer o bem e resgatar aqueles que um dia feriu. Afinal, nenhuma queda é definitiva, e a luz da redenção sempre brilha para aqueles que desejam evoluir. Após tomar consciência dos horrores cometidos em vidas passadas, iniciou-se um longo período de preparação para a reencarnação. Durante 300 anos, o espírito passou por um intenso processo de reajuste, aprendizado e reflexão, compreendendo que apenas através da reparação poderia encontrar verdadeira paz. A dor da culpa não bastava. Era necessário resgatar, por meio da experiência própria, as dívidas contraídas com aqueles que um dia foram suas vítimas. A reencarnação é a maior ferramenta de justiça e misericórdia divina. Ao retornar à matéria, o espírito tem a oportunidade de refazer caminhos, desenvolver virtudes e reparar os erros do passado. No entanto, em sua ânsia por justiça, pediu a graça de receber, em seu desencarne, o mesmo destino que outrora impôs a tantos outros. Esse desejo não nasceu de um instinto de autopunição, mas do anseio profundo de equilibrar as contas com a lei divina e sentir, na própria pele, o que causou aos seus semelhantes. Os espíritos superiores, no entanto, não impõem sofrimento desnecessário. Cada prova concedida é cuidadosamente planejada para promover crescimento e despertar a consciência. Se recebeu tal destino em sua nova existência, foi porque essa experiência poderia, de fato, lhe proporcionar o aprendizado necessário. Mas acima de qualquer dor, o objetivo maior sempre foi a regeneração da alma, conduzindo-a para o caminho do amor, da compaixão e da verdadeira redenção espiritual. No ano do Senhor de 2001, após séculos de preparação e súplicas para uma nova oportunidade, finalmente chegou o momento do renascimento. Durante sua jornada no plano espiritual, buscou incessantemente um lar que pudesse acolhê-lo,
permitindo que desse início ao processo de resgate e regeneração. No entanto, a escolha dos pais não foi aleatória. Aqueles que aceitaram recebê-lo foram justamente espíritos que, em existências passadas, haviam sofrido sob sua tirania. Os laços familiares nem sempre são construídos apenas pelo amor, mas também pela necessidade de reconciliação e aprendizado mútuo. A reencarnação nesse lar foi uma oportunidade para transformar antigos laços de dor em relações baseadas no entendimento e na fraternidade. A vida material seria o cenário para novas experiências e desafios, onde, através da convivência, poderia reparar os erros do passado e aprender o verdadeiro significado do amor e do perdão. Ao renascer, a lembrança de suas existências anteriores foi velada pela misericórdia divina, permitindo que recomeçasse sem o peso consciente dos erros cometidos. No entanto, as tendências e desafios da nova vida carregariam os reflexos do que foi vivido antes. A missão era clara: transformar-se, superar suas próprias sombras e, acima de tudo, aprender que o amor é a única força capaz de libertar o espírito de suas dores e guiá-lo ao verdadeiro progresso. Em meio à comoção generalizada, retornou ao mundo espiritual. Como o irmão Joãozinho, encerrou sua jornada terrena em circunstâncias que refletiam o mesmo destino que, em vidas passadas, impôs a tantos outros. O ciclo se fechou, e o pedido feito séculos antes foi atendido: experimentar, na própria existência, a dor que um dia causou, não como punição, mas como um profundo aprendizado e oportunidade de redenção. A justiça divina não age com crueldade, mas com equilíbrio e amor. Cada experiência dolorosa no plano físico tem um propósito maior, guiando o espírito ao despertar da consciência. O sofrimento vivido nesse desencarne não foi um castigo, mas a consequência natural das escolhas feitas em tempos remotos, permitindo que compreendesse, de maneira definitiva, os efeitos de seus próprios atos. Ao deixar o corpo físico, a alma retorna ao plano espiritual com um novo entendimento sobre a vida e a lei de causa e efeito. Agradecer ao Pai nesse momento demonstra a aceitação da justiça divina e o reconhecimento de que tudo que se vive é parte de um grande processo de evolução. Agora, livre do peso da culpa, pode seguir sua caminhada rumo à verdadeira luz, transformando a dor do passado em aprendizado e amor incondicional. Após uma longa jornada de aprendizado e resgate, o espírito finalmente encontra a paz. A luz, que antes parecia distante e quase inalcançável, agora o envolve de forma plena, trazendo a serenidade e o alívio que tanto buscava. O caminho da redenção não foi fácil, mas cada experiência, cada dor enfrentada e cada lição aprendida ao longo do processo foram passos necessários para sua evolução. A justiça divina se cumpre com perfeição, mas sempre acompanhada da misericórdia e do amor. O espírito, agora consciente de seu passado, foi capaz de resgatar parte das dívidas que contraiu em existências anteriores. Expiou erros antigos e experimentou, de maneira dolorosa, aquilo que um dia impôs a outros. No entanto, essa caminhada espiritual não tem fim. Novos momentos surgirão, novas oportunidades de crescimento e de reparação das faltas, e o espírito sabe que cada nova lição o aproxima mais da perfeição moral e do verdadeiro amor. Hoje, seu coração está entregue à confiança absoluta em Deus. Ele compreende que a vontade divina é soberana e que tudo, inclusive os momentos de dor, acontece para o bem maior, mesmo que, em determinados momentos, seja impossível compreender a razão. Com essa certeza, ele segue adiante, com a confiança de que, a cada nova existência, terá mais uma oportunidade de se tornar um espírito mais puro, mais justo e mais pleno no amor divino. Obrigado por assistir.